Bem-vindos ao The Debate. Hoje vamos mergulhar um tema assim bem central para a educação brasileira, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Esse documento, né, ele é normativo, estabelece o que se espera que todos os estudantes da educação básica aprendam. Só que ele gera uma tensão fundamental. Como é que a gente concilia um padrão nacional que busca garantir direitos iguais de aprendizagem com a diversidade enorme do Brasil, regional, cultural e as necessidades individuais dos alunos? Então, a questão que a gente vai explorar aqui é se a BNCC, principalmente, né, com a chegada dos itinerários formativos no ensino médio, se ela consegue realmente equilibrar essa padronização, que é necessária, com a flexibilidade que é indispensável. Eu vou defender que sim, que a BNCC propõe um equilíbrio possível e produtivo. E eu, por outro lado, vou argumentar que, apesar das boas intenções que a gente vê ali no documento, a estrutura da BNCC e a própria realidade brasileira acabam fazendo com que a padronização, ela prevaleça. E isso, na minha visão, limita a flexibilidade de um jeito preocupante e pode, paradoxalmente, até acentuar as desigualdades que a base diz que quer combater, né? Olha, meu ponto de partida é que a BNCC, ela não ignora essa tensão. Quer dizer, ela foi concebida justamente para tentar harmonizar esses dois polos, igualdade e diversidade. Isso, aliás, está bem alinhado com a nossa lei maior da educação. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que já previa, lá no artigo 26, uma base nacional comum que seria complementada por uma parte diversificada. A BNCC, então, reforça essa ideia quando trata as aprendizagens essenciais como um direito de todos, buscando promover a equidade. A estrutura dela, organizada em competências gerais, específicas e detalhada em habilidades, oferece um referencial claro nacional. Mas, e isso é chave, a própria BNCC diz que a construção dos currículos mesmo, das propostas pedagógicas, isso é tarefa dos sistemas de ensino e das escolas. É aí que entra a adequação local, sabe? O foco em competências, como está lá nos fundamentos pedagógicos do documento, direciona para uma formação mais conectada com a vida real, com os desafios de hoje e com o projeto de vida dos estudantes. E no ensino médio, os itinerários formativos são a expressão máxima dessa busca por flexibilidade, né? Permitem aos jovens escolher caminhos que conversem com seus interesses, com seus planos para o futuro. E tem mais, a base reconhece e orienta o trabalho com modalidades específicas, como educação especial, indígena, quilombola, AEJA, ou seja, o desenho para mim parece buscar ativamente esse equilíbrio. Eu já enxergo a situação com um pouco mais de ceticismo. Essa intenção de flexibilidade que, sim, de fato está no papel, ela esbarra em obstáculos bem concretos, né? Primeiro, o nível de detalhamento. A BNCC define, centenas de habilidades, cada uma com um código específico para cada etapa, cada componente curricular, aqueles códigos tipo EF pro fundamental, EM pro médio. Essa granularidade toda, ela pode facilmente levar a uma interpretação excessivamente prescritiva por parte das redes, das escolas. Corre-se o risco, de um currículo checklist. O foco acaba mudando do aprendizado significativo para um mero cumprimento formal de uma lista, que é extensa. Isso piora quando a gente considera a pressão das avaliações externas, nacionais e internacionais, como o PISA, que a própria BNCC menciona lá como referência. Segundo ponto, e talvez mais grave, a viabilidade da parte diversificada e principalmente dos itinerários formativos. Isso depende totalmente da capacidade de oferta de cada rede, de cada escola. E a gente sabe, né, essa capacidade é brutalmente desigual no Brasil. A própria BNCC menciona os desafios do Pacto Interfederativo, a necessidade de considerar a realidade local para oferecer os itinerários. O que isso significa na prática? Que a escolha oferecida aos estudantes de escolas com mais recursos vai ser muito mais ampla, mais rica, do que a escolha, se é que vai existir alguma escolha, para os alunos de escolas em contextos mais vulneráveis. Isso não é flexibilidade de verdade, né? É a reprodução da desigualdade com uma roupagem nova.
Soma-se a isso aquela sinalização de que no ensino médio só português e matemática têm habilidades detalhadas obrigatórias. Isso pode indicar uma hierarquia ali meio implícita entre as áreas. E, por fim, a complexidade do documento. Ela exige uma formação docente muito robusta, para que os professores consigam se apropriar daquilo de forma crítica, criativa, algo que a gente sabe que é um gargalo histórico no Brasil. Sem essa formação, a tendência é buscar refúgio em soluções prontas, padronizadas, o que limita a inovação. O próprio conceito de base comum, por mais que busque a equidade, pode acabar sem querer silenciando saberes e práticas culturais locais importantes. Vamos pegar esse ponto dos itinerários formativos que você critica, assim, duramente. Eu reconheço que a implementação é um desafio imenso e que a desigualdade de oferta é real, sim. Mas a gente não pode descartar o potencial do desenho por causa das dificuldades de execução, né? A ideia central dos itinerários é fantástica. Dar protagonismo ao jovem, permitir que ele aprofunde conhecimentos em áreas de interesse ou se prepare para o mundo do trabalho, conectando a escola com o projeto de vida dele. A BNCC define as grandes possibilidades: aprofundamento nas áreas do conhecimento, formação técnica e profissional. A descentralização da oferta, que você vê como um problema, eu já vejo como uma necessidade, sabe? Para que as propostas façam sentido nas diferentes realidades locais. O desafio, claro, é fazer o Pacto Federativo funcionar, é garantir apoio técnico, financeiro para que as redes, especialmente as mais necessitadas, consigam estruturar seus itinerários. Mas a ferramenta, em si, me parece apontar na direção certa: um ensino médio menos engessado e mais conectado com as aspirações da juventude. Mas veja bem, a ferramenta não existe num vácuo. Dizer que o desafio é fazer o Pacto Federativo funcionar, isso soa quase como uma utopia, né? Dado o histórico brasileiro. A descentralização, sem uma política indutora forte, sem mecanismos eficazes para equalizar as oportunidades, resulta quase sempre na ampliação das desigualdades. O que significa protagonismo juvenil quando a única opção de itinerário na sua escola é, sei lá, um aprofundamento genérico, porque não tem laboratório, não tem professor habilitado para a área técnica, não tem parceria com empresa nenhuma. A diversidade de oferta que está prevista na BNCC exige recursos, infraestrutura, equipamento, professor com formação específica, material didático diversificado, que, assim, tão longe de ser universais. O risco concreto é a gente criar um sistema de castas dentro do ensino médio. Escolas de elite oferecendo um cardápio rico de opções e a grande maioria das escolas públicas oferecendo um mínimo, talvez só a formação geral básica estendida. A promessa de escolha, aí, ela se esvai e a flexibilidade vira privilégio. A gente não pode analisar o desenho da política descolado das condições materiais e institucionais para implementar isso. Nesse cenário, os itinerários podem acabar sendo mais um fator de estratificação educacional, e não o contrário. Entendo sua preocupação com a implementação, é um ponto válido. Mas volta ao detalhamento das habilidades. Você vê como um risco de engessamento, mas eu insisto numa outra leitura. Aqueles códigos, as descrições detalhadas, eles são, antes de tudo, uma garantia de direitos. Eles buscam assegurar que um estudante lá em Roraima tenha a oportunidade de desenvolver as mesmas aprendizagens essenciais que um estudante aqui em São Paulo. Isso é fundamental para a equidade. E eu não vejo isso como uma camisa de força para o professor, sabe? A BNCC define o que aprender, os objetivos, as expectativas de aprendizagem. Ela não prescreve como ensinar. A metodologia, a abordagem pedagógica, a escolha das atividades, a forma de contextualizar o conteúdo, tudo isso continua sendo o campo da autonomia do professor e do projeto pedagógico da escola. Aqueles códigos tipo, sei lá, um M13LGG 103, que indica ensino médio, linguagens, competência 1, habilidade 03, eles servem como um mapa, um referencial claro que orienta o planejamento, a produção de material didático, até a avaliação. Essa clareza ajuda na progressão das aprendizagens ao longo da educação básica e facilita a comunicação entre escolas, entre sistemas. Não é um checklist para ser ticado burocraticamente, mas um horizonte comum que pode ser alcançado de formas diversas.
Eu gostaria de acreditar nessa visão, mas a prática docente lá no chão da escola costuma ser bem mais complexa, né? Esse nível de detalhamento, essa pulverização do conhecimento em centenas de habilidades codificadas, isso cria uma pressão enorme sobre o professor. Em muitas realidades, com turma lotada, falta de tempo para planejar, formação continuada que não é suficiente, a tendência de simplificar e transformar o currículo num checklist é muito forte. É mais fácil dar conta de cobrir os códigos do que promover experiências de aprendizagem que sejam profundas, integradas. A própria linguagem da BNCC, com aquele jargão técnico todo, pode ser uma barreira. E a definição tão precisa do que são as aprendizagens essenciais pode sim soar prescritiva e limitar a autonomia do professor para explorar outros temas que são relevantes para aquela comunidade específica, para responder a demandas locais, a eventos que surgem. Além disso, tem a influência das avaliações em larga escala, né? O SAEB, o próprio Enem, que tendem a se alinhar à BNCC. E isso reforça a pressão por um ensino focado nessas habilidades específicas e aí pode acabar negligenciando outros aspectos importantes da formação humana. A complexidade da base pode, na prática, favorecer a adoção de materiais didáticos e soluções pedagógicas padronizadas que prometem entregar a BNCC em vez de estimular a construção de currículos que sejam contextualizados e inovadores de verdade. Mas a BNCC não ignora essa necessidade de contextualização, de diversidade. Pelo contrário, ela dedica sessões específicas para orientar sobre isso. Tem diretrizes explícitas para que os currículos considerem as características regionais, locais, a diversidade cultural, as identidades étnico-raciais. O documento menciona nominalmente modalidades como a educação escolar indígena, reforçando a importância de currículos interculturais, bilíngues e a educação escolar quilombola, com suas especificidades. Orienta também sobre a inclusão de alunos com deficiência, o respeito às diversas necessidades dos estudantes, incluindo os da EJA. A ideia não é que a base comum apague as diferenças, sabe? Mas que ela sirva como um patamar comum, um direito garantido a todos. E sobre esse patamar, as especificidades locais, culturais, podem e devem florescer. É uma base para construir em cima, não um teto que limita. A valorização da diversidade está lá no texto e cabe aos sistemas e escolas dar vida a essa orientação. Sim, a presença dessas orientações no texto é sem dúvida um avanço se a gente comparar com políticas curriculares anteriores. Reconhecer a necessidade de atender a educação indígena, quilombola, especial, do campo, EJA, isso é fundamental. A questão, de novo, é a distância entre a letra da norma e a realidade da prática pedagógica num país tão desigual como o nosso. A força da estrutura comum, com suas competências e habilidades detalhadas, e a sua conexão com as avaliações nacionais, pode facilmente se sobrepor às necessidades e aos saberes locais na dinâmica da escola, no dia a dia. Para que a interculturalidade, por exemplo, seja mais do que uma menção bonita no projeto pedagógico, são necessárias condições muito específicas. Professores com formação adequada para lidar com essa diversidade linguística, cultural, materiais didáticos que reflitam essas realidades, uma gestão escolar sensível a essas questões. Apoio focalizadas, coisas que historicamente faltam em muitas regiões do Brasil. Sem essas condições estruturais, a tendência é que o comum definido lá de Brasília acabe por homogeneizar as práticas, mesmo que sem querer. A inclusão efetiva da diversidade não se faz só com diretriz no papel. Ela demanda recurso, formação e vontade política consistente, elementos que a BNCC, por si só, não tem como garantir. A tensão entre o comum e o diverso persiste, e o lado mais fraco nessa disputa, historicamente, costuma ser o diverso. Ok, então resumindo a minha posição. Eu encaro a BNCC como um passo necessário e potencialmente transformador para a educação brasileira. Ela representa um esforço sério para construir um sistema mais equitativo, que garanta aprendizagens essenciais para todos e, ao mesmo tempo, um sistema mais conectado com as demandas do século XXI e com os projetos de vida dos jovens.
A estrutura proposta, incluindo os itinerários formativos, busca explicitamente esse equilíbrio complexo entre a unidade nacional e o respeito à diversidade e às necessidades individuais. Claro, a implementação é um desafio gigantesco que exige colaboração entre União, estados, municípios, exige investimento, monitoramento constante, mas o potencial para um balanço positivo, para uma educação de maior qualidade e mais justa, para mim, está inscrito na concepção da base. Eu reafirmo minha preocupação central. A BNCC, apesar das intenções que, sim, podem ser consideradas louváveis, corre um risco considerável de, na prática, aprofundar as desigualdades educacionais que já existem. A sua complexidade, o peso que é dado à padronização por meio das habilidades detalhadas e os desafios imensos de implementar a flexibilidade prometida, como os itinerários, num país com as nossas disparidades socioeconômicas, regionais, são fatores críticos. O equilíbrio que se busca entre o comum e o diverso é muito frágil e vai depender enormemente das condições concretas de cada escola, do apoio efetivo que as redes vão receber e da capacidade dos educadores de se apropriarem criticamente desse referencial. Sem isso, eu temo que a padronização prevaleça e a promessa de flexibilidade, de contextualização, fique restrita a poucos. A tensão é real e o resultado, para mim, ainda é bem incerto. Nisso a gente concorda. A tarefa é monumental. Implementar uma política curricular nacional com a ambição da BNCC num país com as dimensões e a heterogeneidade do Brasil é, sem dúvida, um dos maiores desafios da nossa política educacional. Essa tensão entre garantir um núcleo comum de direitos, de oportunidades e, ao mesmo tempo, valorizar e responder à imensa diversidade que nos constitui, bom, isso não é uma questão resolvida pela BNCC, né? Mas sim um dilema permanente que ela nos obriga a enfrentar. Exatamente. Analisar a BNCC por essa ótica do equilíbrio ou do desequilíbrio entre padronização e flexibilidade nos força a pensar sobre que tipo de educação a gente quer e que tipo de educação a gente pode construir. O impacto real da base não vai estar só no texto do documento, mas na forma como ele vai ser interpretado, adaptado, resistido e, quem sabe, reinventado no cotidiano de milhares de escolas e salas de aula por esse país afora. É aí que esse equilíbrio vai ser verdadeiramente testado. E, certamente, a própria BNCC, com toda a sua complexidade, oferece inúmeras outras facetas para a gente continuar essa conversa sobre currículo, pedagogia e o futuro da educação brasileira.